Boa noite, meninas, senhores, que Jesus os abençoe. Estava muita saudade dessa casa que eu amo de paixão, esses olhares. Vocês são meu oxigênio. Sem vocês eu não vivo. Ficou bom? Nós estamos estudando no nosso evangelho querido, mais uma vez, como ele diz, o capítulo 5, fora da caridade não há salvação. Neste capítulo tem duas questões que Kardec colocou muito forte a respeito da caridade. Quando Jesus diz que você tem que... Cadê aqui? Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era hóspede, recolheste-me, estava nu, cobriste-me, estava enfermo, visitaste-me, estava no cárcere, vieste ver-me. Ele colocou essas questões todas, dizendo que quando a gente fizer uma dessas questões, é a Ele que está fazendo. Porque os discípulos assim, mas você nunca esteve preso, você nunca esteve nu, você nunca teve fome. E Jesus afirma, mas quando vocês fizerem a um desses pequenos, qualquer um desses atos, é a mim que vocês estão fazendo. Ele conta essa história aqui, né? E depois ele conta a história do bom samaritano, que nós já conhecemos, mas de novo essa história. O bom samaritano que ajudou, recolheu o enfermo no meio da estrada, onde nem um doutor da lei fez, e nem um levita, um homem que cuidava do templo, fez também. Dizendo para nós que a condição de ajudar uns aos outros, às vezes nem está no conhecimento, né? Que esse cara aqui tinha conhecimento da lei, mas passou de longe, ele não tinha que se comprometer com aquele homem caído ao chão. Mas o bom samaritano, que não é porque ele era samaritano que ele era bom, o bom samaritano se condoeu, teve compaixão. Essa que é a parte fundamental, porque às vezes você tem todo o conhecimento e vive egoístamente ou orgulhosamente no seu conhecimento. Não tem sensibilidade, não tem compaixão. E aí não tem como olhar pelo outro que está caído. Se a gente transformar essa história para o mundo de hoje, é muito perigoso. Porque você vai encontrar uma pessoa caída no chão e, principalmente nós mulheres, não tem coragem de... Ele está bêbado, alcoolizado, lá debaixo da marquise, a gente vai passar bem de longe. Assim. Não que eu não tenha compaixão dele, mas o mundo de hoje nos obriga a ter medo, temor, cuidado, sei lá. Mas a compaixão, a caridade, a pena, se condoer da miséria alheia, isso a gente pode. O São Miguel dizia que se fosse no mundo de hoje, ele tivesse nascido agora, ele não poderia ter feito o que ele fez ao longo da sua vida aqui ali, pertinho de Joana d'Arc. Ele criou 60 filhos, os loucos chegavam das fazendas de caminhão e jogavam lá dentro da casa dele. Ele criou os filhos dele no meio de loucos, de doentes, de débeis, de obsediados. Ele disse que não poderia fazer isso mais hoje. Ele ia preso. Os próprios filhos, quer dizer, é o tempo. Então a gente tem que tirar o espírito da letra e procurar compreender o Evangelho de Jesus para o mundo de hoje, para o que nós estamos vivendo agora. E vamos ler aqui um pedacinho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os ensinamentos, mostra essa virtude como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurado, ele diz, que a gente já sabe o que é bem-aventurado, feliz, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizesse. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai vós a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que ele mesmo dá o exemplo. Mais do que recomendar a caridade, pondo claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Por que a caridade é a condição única da felicidade futura? Por que é a condição única da evolução? Porque através da caridade é que eu vou provar a mim mesma que eu estou melhorando. É a ação do conhecimento. Eu adquiro o conhecimento e aí ele tem que entrar dentro de mim, evidentemente, e sair em forma de ação diferenciada. É a evolução. A caridade é a evolução. Fora da caridade não há salvação. Porque é o meu interior, é meu espírito evoluindo na escala. Porque a pessoa que não tem conhecimento, que não busca conhecimento, não entende isso que Jesus acabou de dizer, como é que ele vai fazer caridade? Ele pode praticar boas ações, mas é preciso de vir acompanhada de sentimento. E o sentimento é uma evolução do espírito, é um atributo que o espírito tem que desenvolver ao longo dos milênios aqui nessa terra. É condição única. Antigamente, hoje, isso está difundido, graças a Deus, em todas as casas religiosas, se pratica a caridade, porque aprendeu conosco, com a doutrina espírita. Você viu tanto que o espírito é caridoso? E eles também começaram a abrir o leque e fazer nas suas comunidades a mesma coisa. Porque nós precisamos de ajudar aqueles que estão em situação de dificuldade. E o bom samaritano, ele faz uma caridade completa. Ele não só olhou o homem no chão e limpou suas feridas, se largou lá. Não ia adiantar nada, as feridas iam abrir tudo com o sol que chegasse no dia seguinte. Ele cuidou da ferida do homem, colocou sobre o cavalo, levou para a estalagem, pagou o homem para cuidar dele, porque ele estava em trânsito, ele ia viajar. E a gente, infelizmente, não sabe o que é um serviço completo. Lá na nossa casa a gente vê muito isso. A pessoa vai te ajudar, você fala, mas as panelas eu não lavo. Eu lavo as louças, mas o fogão eu não limpo. Não faz serviço completo. Varre aqui para mim, varre. E chega com lixo pertinho da lata de lixo e deixa. Não está serviço completo. A gente precisa aprender a fazer serviço completo. Não, o PC tem que terminar. Todos os itens, todas as etapas das nossas vidas. Fazer o bem, mas fazer como um serviço completo, que é o que o samaritano faz. Tem todas as etapas. Se a gente ficasse aqui falando realmente do bom samaritano, etapa por etapa, o que significa? Você vê uma pessoa que, você vê no olhar dela, triste, não, pelo amor de Deus, vai ser uma lamúria, eu vou correr longe. A gente faz isso. Domingo eu vi uma pessoa, estava muito triste, diferente do que ela é. Eu falei, mas o que está acontecendo? Mas está num grupo social, não pude fazer nada, não falei nada. E hoje pela manhã eu liguei para ela, e ela nem pôde, ela ficou tão emocionada com o meu telefonema, porque eu vi que ela estava triste, que ela não pôde conversar comigo. De tão emocionada, mas você percebeu, agora eu não tenho condição de falar, e começou a chorar do lado de lá. Falei, então mais tarde eu ligo, porque para chorar com você não foi esse que eu liguei. Que custa?
Mas a gente não quer nem isso, gente. Nem se comunicar. Você viu uma pessoa triste, vou telefonar para ela. Não, chega de tristeza, não vou. Meu Deus, por quê? Nós precisamos de desenvolver a compaixão e a sensibilidade nessas horas. As pessoas estão muito sofridas, porque não é só aquele homem ferido lá no chão que está precisando de mim. Às vezes lá nas nossas casas também está precisando. Mas você, vou dormir mais cedo, porque eu não vejo aquela cara horrorosa. E às vezes aquela cara horrorosa está só precisando de uma palavrinha, de um carinho, né? Mas assim, qualquer coisa, sei lá o que a gente faz, né, gente? Ai, ai. E aqui também, no capítulo 15, quando ele fala do maior mandamento, se a gente perguntar qual é o maior mandamento, será que a gente sabe? Isso é tão, pelo menos isso tinha que estar bem assim, nítido já nas nossas cabeças. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí contém toda a lei e todos os profetas. Mas ele diz aqui assim: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O nosso amor a Deus ainda, porque vamos sair disso, não pode ser ainda, infelizmente, igual ao do Chico. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa palavra é muito forte, porque a gente ainda, na escala do entendimento, está muito pouco ainda desenvolvido. Tem uma fala de Emmanuel que diz que a gente precisa de aprender, desenvolver e tudo, para, em vez da gente dizer eu creio, a gente poder dizer eu sei. O Divaldo fala muito isso. Eu não tenho fé, eu sei. Mas dentro do conhecimento, do entendimento que a gente já tem condição de falar, eu não tenho fé, eu sei. Isso é tão espetacular. Eu não vejo espírito, eu não tenho mediunidade de evidência, mas não é por isso que eu não sei que ele existe. Eu não preciso de ver, eu preciso de ver com a luz da razão, com o desenvolvimento do meu sentimento, porque razão só, Deus me livre. Então, através do entendimento, do conhecimento, por isso que ele fala toda vez que eu venho, na importância do estudo do Evangelho, porque quanto mais a gente estuda, não é o Evangelho que modifica, somos nós que vamos modificando em conhecimento, em entendimento, sensibilidade. Isso que hoje a gente lê simplesmente, entende, é claro que a gente tem capacidade de entendimento, mas a gente vai ler isso aqui ainda com um sentimento muito mais apurado. É o que diferencia, como ele falou que o Chico estudava o Evangelho. Ele estudava o Evangelho com o sentimento muito mais desenvolvido do que o nosso. Por isso que a caridade como única via que ele fez aqui, mais nada. Ficou escrevendo livros para nós e foi fazer caridade o tempo inteiro. Porque ele tinha o conhecimento disso, que era assim que se tem que se portar, né? De todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Caridade e humildade, essa é a única via de salvação. E como que a gente adquire humildade e caridade? Através do conhecimento, através do estudo. Quanto mais a gente estuda, melhor vamos ficando em sentimento, porque o ensinamento é esse, é mexer com os nossos sentimentos. Dizem que Jesus, quando foi falar
na sua cidade de Nazaré, foi pela primeira vez que ele se anunciou como o Messias, o verdadeiro Messias. Sabe qual foi a reação? De pânico do povo. Chamou de blasfemo. Isso é absurdo, esse homem, filho daquele carpinteiro. Mas não é possível que é o Messias, o grande, o prometido, é esse homem. Ele foi expulso da sinagoga. Ele teve que fazer aquele domínio que ele tinha naquela ocasião, de serenidade, mas com postura enérgica, de dominar o povo, para poder sair de lá. Ninguém quis acreditar naquela figura. Jesus trouxe a verdade, dizendo que ele era o grande Messias, mas eles não quiseram. E começou a dizer para ele: faça milagre, porque naquela época, qualquer um podia fazer milagre. O povo caía assim, você levantava lá e fazia milagre. Era assim que o povo vivia. E Jesus não fez, não estava na hora ainda. E assim como hoje, a gente adentra a casa e vai saber a verdade, não quer. A gente quer milagre. E a gente sabe que esse milagre não existe. Eu vou continuar doente, porque eu fui lá naquela casa, mas eu queria o milagre. Que milagre? Se eu estou carregando o ódio, o não perdão, a inconformação, a verdade é essa. Mas eu quero um milagre. Quero que alguém tire do meu peito assim o milagre. Isso não existe. Até hoje, quando a gente busca o Cristo e quando Ele se põe a falar conosco através do Evangelho, você fecha. Não, esse não. Quero saber de ler isso aqui não. A gente não quer. A gente não quer a verdade, quer o milagre. Se essa casa aqui fizesse milagre, isso aqui não cabia de gente. Esse bairro aqui ia ser uma coisa. E as pessoas saem daqui e vai naqueles outros centros fortes para falar com o espírito, que ele quer um passe mediunizado, e que aquele espírito pode saber mais do que eu através do Evangelho. Nada. Não é porque ele está em condição de espírito que ele sabe mais. Pode ter a ser, mas ele fala a verdade. Eu falei: você está lendo sua mente, sua boba? Não falei nada, mas o cara falou tudo. Está aqui. E ele lê a mente, sopra para o outro, pronto. Como que a gente é bobo, né? E acredita naquilo. Não é verdade, aquilo é verdade, mas é o milagre que eu quero. Aí, nas mesmas condições, a pessoa chega aqui e ele fala: minha filha, você precisa de ler o Evangelho. Aí a pessoa murcha assim, mas isso, lê o Evangelho? Lê o Evangelho. E a verdade virá à tona através da leitura do Evangelho. Quantas vezes a gente abrindo o Evangelho ao acaso e a lição cai assim, daquele jeito? É a verdade no momento, mas você prefere ignorar como verdade. Ficamos ainda em busca desse famoso milagre. E o milagre é a gente abrir as comportas do entendimento e do sentimento. Esse que é o verdadeiro milagre. Porque Jesus veio aqui fazer milagre, meu Deus do céu. Era a condição dele, né? De energia, de poder que ele tinha. Quando a mulher encosta nas vestes dele, mas ela foi buscar. A diferença é essa. Porque um monte de gente em volta dele encostava nas vestes dele. Por que só ela que se curou? Porque ela buscou. Alguém me encostou, mestre, mas olha o tanto de gente está te encostando. Não. Alguém me encostou. De mim saiu virtude. Coisa linda, hein? É o que sai através do passe. De nós todos, qualquer um. Ele fala muito. Vocês ainda não acreditam, não, gente? Ele fala todas as vezes: vós sois deuses. Ele fala toda semana. Vós sois deuses. Vocês ainda não acreditam nisso, não? Pode acreditar. Podemos acreditar. A genética divina dentro de nós.
Caridade e humildade, essa é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm as leis e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda o segundo, semelhante a este, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Por isso que Jesus falou: quando você socorrer, amparar, alimentar, é a mim que está fazendo. Qualquer um dessas criaturas, é a mim que está fazendo. É a Deus que está fazendo. Coisa bonita isso. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumido nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Mas essa palavra salvação também é interessante. Ela existe, está aqui e tal. Mas que salvação é essa? Quem salva quem? Aonde que existe isso? Hein, gente? É em nós mesmos. Nós mesmos é que temos que fazer essa salvação. Jesus não veio salvar ninguém, porque ninguém estava perdido. Pela lei de causa e efeito, pela lei da terra em evolução, lá naquela época, nós, pobre mestre, né? Jesus é nosso mestre, nosso pai, nosso irmão. Ele sabia da condição, inferioridade, fica tão feia essa palavra, né? Essa condição ainda de criança que éramos, e quase somos ainda. Essa salvação é nós que temos que trabalhar. A evolução é a evolução do nosso espírito. Nós temos que ir de lá para lá em condições diferenciadas, porque a gente já conhece o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E quando ele fala que a caridade é a condição única, é baseado nisso. Eu já desenvolvi, eu já cresci. Então é necessário que a gente, como? A minha evolução, por isso que hoje eu faço o bem, sem olhar a quem. Tem uma historinha que eu quero contar, porque hoje a gente fala de Jesus, não tem como, dezembro, a gente não falar desse mestre querido, esse irmão mais velho, que a doutrina trouxe para a gente tirou da cruz e trouxe, abraçamos com ele. Um mestre diferente, que veio dizer para nós essas coisas maravilhosas que é o Sermão do Monte. As bem-aventuranças, felizes os mansos e os pacíficos. Mas tudo isso a seu tempo, ele sabe do tempo, a importância do tempo. Mas essa historinha é uma coisa muito singela. Era uma vez um professor que resolveu, naquela tarde, porque era dezembro, e ele queria ver o entendimento da sua classe a respeito de Jesus. E trouxe umas folhas, em cada uma delas, com um título sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. E distribuiu as folhas. Sentou-se à mesa, e a hora que ele levanta os olhos, um aluno estava com o olhar fixo num ponto, pensativo. O professor abaixou o olho, passou de alguns minutos, ele olhou de novo, o aluno estava na mesma posição, aquele olhar fixo, pensativo. Ele olhou no relógio e disse: mas o tempo está passando, como é que faz? Aí ele saiu da mesa e foi ao encontro do aluno, mostrou o relógio para ele. O que está acontecendo? Você está escrevendo? Eu estou pensando. E o que saiu para você fazer a redação?
Saiu aquela cena onde Jesus transforma a água em vinho. E eu estou pensando. O que você está pensando? Eu estou pensando que quando mostraram a Jesus as jarras com água, e a água, olhando para cima e vendo tanta bondade, tanta beleza, enrubesceu. Por que será que a água enrubesceu? O que é enrubescer, hein, gente? Ficou vermelha, virou vinho, né? Por quê, hein? Por que será que a água, encontrando os olhos magníficos de Jesus, enrubesceu? O que vocês acham? Que sentimento passou pela água ao ver Jesus? Se ele olhasse para nós hoje, passando por aqui, qual seria o nosso sentimento? Que situação, que será que a gente ia, como a gente ia se comportar? O que vocês acham? Por que a água enrubesceu? Nós vamos ficar aqui até meia-noite. Então é melhor vocês falar depressa. Por que vocês acham que a água enrubesceu? Qual o sentimento? Não vamos falar, não? Eu não vou falar também. Derrota? Ninguém escutou. O que vocês acham? Por que a água enrubesceu? Ninguém se atreve. Ninguém se atreve. Foi de vergonha? Hein? A água enrubesceu de vergonha? Ele diz, mas todo mundo fala a mesma coisa, de vergonha. Até quando nós vamos ter vergonha do Cristo? Não poderia ser de emoção, mas uma emoção tão extraordinária. Já imaginou o olhar do sol de Jesus, olhar de sol, né? Sobre nós. Quando o olhar de Jesus caiu sobre aquele há 2000 anos, quem já leu há 2000 anos? De Emmanuel, Públio Lentulus, foi pedir pela filha. Eu, um senador romano, e me humilhar lá com esse pescador, com esse hominho lá. Mas ele foi porque a filha dele estava doente. A mulher pediu. Mas quando o olhar dele encontrou com o do Cristo, quem lembra no livro? Ele se jogou na areia, enfiou a cara na areia, de vergonha. Ele tinha mesmo. Mas nós não podemos mais sentir isso, não. Lembrar do Cristo e ficar na nossa intimidade. Qual que é a nossa intimidade com Cristo? Que jeito que a gente conversa com Ele nas nossas preces, nas nossas orações? Que sentimento eu tenho quando eu leio o Evangelho de Jesus? Uma emoção incontida e não vergonha. Nós não podemos mais nos envergonhar do Cristo, porque Ele sabe que somos crianças estudando ainda, pelejando. Ele sabe o esforço que fazemos para ser bom, porque compaixão é isso, é compreender o quanto é difícil para alguém ser bom. Que dia que a gente vai nos entregar na nossa intimidade com Jesus, nas nossas preces? Ô Jesus, eu estou aqui morrendo de vergonha, mas eu estou pedindo. Será? Será que Jesus quer essa condição de vergonha? Nossa, Ele não veio aqui para nos envergonhar, nem nos humilhar. Ele esteve aqui como filho amado do Pai, na hora precisa, para trazer os seus ensinamentos, para trazer a verdade e não milagre. E através da verdade, o homem, caminhando aqui, chegar à condição de angelitude, que é isso que somos fadados. Quer queiramos, quer não queiramos.
É para isso que nós estamos aqui. Em cada experiência, em cada vez que a gente volta aqui, a gente vem melhorando. Esse livro sagrado diz que a gente é 100 vezes melhor do que no passado. Chama Jogo Maravilha? E daqui na próxima, depois que eu estudei, depois que eu já li esse evangelho, e ele está me emocionando. Eu não gosto de pegar o evangelho para ler, por exemplo, fazer a prece no domingo, às vezes a gente abre ao acaso. Mas se o texto saiu e não me emocionou, eu procuro outro. Eu quero me emocionar primeiro, para depois ler e fazer a prece. O Cristo, quando andou aqui no meio de nós, como um homem comum e feio, Jesus não era bonito. Esse retrato de Jesus, loiro dos olhos azuis, diz que foram os europeus que pintaram depois. Lá na raça dele, é um povo moreno. Não é que é moreno, que é feio, né, gente? Mas é porque a gente dá muita importância ao estado físico. Onde e quando Jesus nasceu? Está no Reformador de Dezembro. Para Paulo de Tarso, Jesus nasceu em caminho de Damasco. Quando ele viu aquela luz no sol do meio-dia, ele ficou cego. Quando foi, onde e quando Jesus nasceu? Vamos perguntar isso intimamente. Ou será que ainda não nasceu no meu coração, no meu sentimento, na minha razão? Vamos trazer essa fala para os dias de hoje. Eu descobri aonde e quando Jesus nasceu. Quando eu comecei a frequentar o Joana d'Arc, e através do estudo com Pedro Schmidt, que ele foi a cada estudo apresentando Jesus cada vez mais bonito, não bonito na matéria, bonito através do Evangelho. Cada aula com Schmidt, cada vez que a gente falava de Jesus, ele ficava mais bonito, mais lindo, melhorava a nossa condição aqui, porque Jesus é o nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquela criatura extraordinária, que veio ter conosco por amor, e disse que não nos deixaria órfãos, porque eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. No momento preciso, eu enviarei o Consolador. E é por isso que nós estamos sentados aqui. Já com a nossa mente diferenciada com relação a milagre e prodígios. Que isso não existe. Já com os corações e a mente diferenciada, por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? O sentido da vida. É por isso que Jesus veio, através do Consolador, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia da solidariedade. Com palavras da mensagem de Bezerra de Menezes. O que é solidariedade? Caridade. Uns pelos outros. É o que a doutrina espírita vem esclarecendo a cada encontro, como condição única de melhoramento, a caridade. Uma senhora foi assistir uma palestra no centro, e o palestrante aquele dia, ou naquela noite, falou maravilhas sobre a caridade. Mas ele falou tão bonito, a mulher ficou tão emocionada com a palavra ouvida naquela noite, que ela chegou em casa, fez a mala da mãezinha que ela olhava, deu para o irmão olhar, a mãe com a mala e tudo, e falou assim: olha, que agora eu vou sair e vou fazer caridade. Coitada.
não entendeu nada que o palestrante falou. Nada. A caridade começa em casa. A caridade é o bem saindo em forma de ações dos nossos corações. A caridade que a gente tem de conviver lá em casa com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, silenciando muitas vezes, quando se fizer necessário, amando apesar dos pesares. Começa lá, porque não tem como, a evolução dá salto. Ninguém sobe esse degrau da evolução de 2, 3 degraus, não sobe. É lento, degrau por degrau, a evolução. É entender o que Jesus disse sobre as bem-aventuranças. Como é que ele fala? Aprendei de mim, ele, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz isso. Manso e humilde de coração, uma coisa terrível. Como? Se a gente é um trator de esteira. Mas é domando, é com dificuldade mesmo, que nós, a cada dia que passa, temos que nos sentir melhores. Olha, este capítulo da caridade é um espetáculo que na sequência alguém vai ler ou falar decorado aquela fala de Paulo. Eu posso falar a línguas dos anjos, mas se não tiver caridade, eu serei como um sino que toa. Porque a caridade é o amor em ação. Isso que é caridade. E ela só vem através do conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor serei eu como caridosa. Serei eu nas minhas ações, que começa lá em casa. Nós vamos encerrando. Eu quero dizer para vocês da grande alegria de estar aqui, mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus. Cada dia que passa, o São Miguel estudou e falou sobre o Evangelho, mais de 50 anos lá no Joana d'Arc. Quando ele ficou mais velhinho, que se acamou, não pôde mais ir no Joana d'Arc, nem carregado, ele lia o Evangelho. E um dia nas visitas, gente, falou assim, agora que eu estou entendendo o Evangelho, 50 anos lendo o Evangelho, mas agora lá no silêncio do seu quarto, sozinho, nas suas leituras, ele estava entendendo o Evangelho. E a gente, quando vai ler o Evangelho, uma pessoa me propôs, que eu repito muito lá no Joana d'Arc, porque é a 4ª vez que nós estamos estudando de capa a capa, e cada capítulo, pelo menos o capítulo 5º, a gente levou 2, 3 meses para sair dele. E essa pessoa me convidou assim num canto, dizendo que eu fico repetindo muito, que eu tinha que falar numa palestra só, num dia, numa quarta-feira, um capítulo inteiro. Falei, oh meu Deus, tinha que ouvir, né? Presta atenção, mas não temos condições de entender. Só um pedacinho que a gente tem que entender. Se aquilo sentiu sabor naquele pedacinho, se emocionou, é o cristal que está rachando, como ele disse. Vocês fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que o Natal seja um Natal muito alegre, muito feliz. Façam a prece na noite do Natal, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ah, mas tem cheio de gente, tem todo mundo, não sei o quê, o povo está bebendo cerveja, não tem importância. Faça a prece, chama, reúne. Vamos agora fazer um Pai Nosso, lembrar de Jesus, mas não como esse Jesus que o povo quer que a gente lembra, mas esse irmão maior, esse mestre querido que nos ama. Faça, não fica vergonha. Que o ano novo seja um ano realmente novo, de muito Evangelho, cada vez mais nas nossas vidas. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe.